Hallo, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula. Wir sind endlich zurück, né? Estamos finalmente de volta aqui, tá? Depois de algum tempo aí parado, né? Sem poder postar os vídeos, tá? E gostaria de dizer para vocês, né? O porquê, né? Como vocês, se algum de vocês, né, já me acompanha ali no Instagram, tá? A minha bebezinha nasceu, né? A minha bebezinha Sara nasceu, tá? Então, as últimas semanas da gravidez, né, sempre são um pouco mais complicadas, né? E depois agora mais as semaninhas, né, do início do nascimento dela. Então, tá ali, tá minha bebezinha Sara, né? Tá ali, dá oi pro pessoal, fia. Oi, pessoal. Então tá ali, tá? O motivo, pessoal, né, de eu ter ficado um pouco afastado aí nos nossos últimos tempos, tá? Resumindo agora, tá? Voltando aqui, né, relacionado à nossa aula. Nós estávamos vendo, pessoal, em relação aos nossos unregelmäßige starke Verben, ou seja, são os nossos verbos irregulares fortes, né? Lembrando aqui do nosso unregelmäßig, que significa irregular, e da nossa palavra stark, né, que significa, então, forte. O que nós tínhamos, né? Qual era o conceito aqui dos nossos verbos irregulares, pessoal? Oder starke Verben, né? Nós tínhamos uma alteração, tá? Nós tínhamos uma alteração na nossa Stamm do verbo. Se vocês se lembrarem, tá? Não se esqueçam, tá, pessoal? Antes, então, tá? De vocês continuarem assistindo essa aula aqui, vão lá e confiram os vídeos anteriores, onde nós falamos a respeito dos nossos regelmäßige Verben, que são os nossos verbos regulares, e agora a respeito, tá, dos nossos verbos irregulares, tá? Tá tudo explicadinho lá direitinho. Lembrando, tá, meus queridos, não se esqueçam, tá? Já deixa aquele teu like aqui, caprichado aqui, isso ajuda, tá? Isso me ajuda muito a crescer o nosso canal. Inclusive, peço para vocês também, tá, se inscreverem para vocês não perderem os próximos vídeos. Dito isso, liebe Leute, tá? Qual que é o nosso objetivo aqui, tá? O nosso objetivo, pessoal, tá sempre, né? O nosso objetivo aqui é aprender alemão da melhor forma possível. Quero ajudar e vou ajudar vocês, tá? A conquistar o tão desejado certificado, né? O nosso Goethe-Certifikat, né? Esse que é o nosso objetivo aqui, tá? E atrás do nosso certificado do Goethe, seja do A1, do A2, do B1, é para isso que a gente tá aqui. Beleza, meus queridos? Liebe Leute, então nós tínhamos, tá? Que o nosso verbo, ele é composto de uma Stamm e de uma Endung, tá? Lembrando que esse daqui é o nosso verbo no infinitivo, né? O nosso verbo fahren ali. Vamos dar uma mudadinha aqui, tá um pouco grande demais. Olha o nosso verbo fahren, né? Verbos, né? Sempre escritos, então, com letra minúscula. Opa, tá aqui um pouquinho maior ainda. Vamos lá, né? Vamos botar aqui assim, então, o nosso verbo fahren. Beleza, então tá aqui, liebe Leute, o nosso verbo fahren. Ele é composto de uma Stamm, né? Que é a raiz do verbo, e de uma Endung, tá? Para a gente fazer a conjugação do nosso verbo, como tá já nos vídeos anteriores, a gente elimina essa nossa Endung e a gente utiliza daí a nossa Stamm para fazer a nossa Konjugation, né? Verbo a gente conjuga, beleza? E outro detalhe, tá, pessoal? O que a gente tem, né, de especial agora em relação aos nossos unregelmäßige starke Verben. Nós temos que eles apresentam uma alteração na Stamm deles, ou seja, essa Stamm, né, não vai ficar simplesmente só fahr, tá? Então ela vai sofrer uma alteração, como é o exemplo do nosso verbo fahren aqui, em que nós temos que a nossa Stamm mudou para fair, ou seja, teve aquele acréscimo então do nosso umlaut. Vimos nos vídeos anteriores, então tá ali a nossa Stamm fahr virando fair. Vimos então nos vídeos anteriores que nós temos algumas alterações, tá, típicas, né? O verbo no infinitivo que tenha um E ali na sua Stamm, ele acaba passando para I. No caso, o nosso verbo helfen, a Stamm helf virou hilf. O que mais que a gente tinha, pessoal? Olha ali, ó, em outras formas, né? Nós podemos ter que esse E também, como é o caso do nosso verbo lesen, que é ler, ele acaba virando I, né? No caso, lies, que é o caso que a gente tem aqui na nossa conjugação do du liest e sie es man liest. O que mais que a gente tinha, liebe Leute? Em alguns casos, tá? Agora, né? O que a gente vai ver agora nesse vídeo aqui? Nós temos algumas formas, tá, pessoal? Verbos que na sua forma do infinitivo, né? Eles possuem, então, um A, que é o que a gente tem aqui, em sua raiz, trocam esse A por um E. Ou seja, a gente faz um acréscimo daquele umlaut ali em cima e as alterações ocorrem, então, na nossa segunda pessoa do singular, né, que é o nosso du, e na nossa terceira pessoa do singular, que é o nosso sie, es, man. Vamos ao Beispiel do nosso verbo fahren. Liebe Leute, tá ali então, tá? A gente começa, né, a nossa conjugação, tá? Com o nosso fahr, né? A gente inicia, né? A gente coloca toda a nossa Stamm ali. O que a gente vai fazer? Sempre se lembrando, tá, pessoal, que a gente precisa da nossa Endung referente a cada uma das pessoas. A terminação do nosso ich
em E. A terminação do du em ST. Do er, sie, es, man, terminação em T. Do nosso wir, terminação em EN. Do nosso ia, terminação em T. Do nosso sie formal, sie PL, né? Nosso sie plural, terminação em EN também. Então vamos aqui para o ladinho, liebe Leute, vamos fazer a conjugação do nosso verbo fahren. Como nós vimos ali então, tá? A gente pegaria, né, no caso, né, se fosse um caso clássico de um verbo regelmäßig, ou seja, regular, nós teríamos aqui que a gente pegaria, né, simplesmente a nossa Stamm aqui, né, que é fa, elimina aqui a nossa Endung, a nossa terminação em EN, e nós teríamos o seguinte, né, vamos pegar aqui o nosso fa, né, que seria a nossa Stamm, e a gente simplesmente faria a nossa conjugação acrescentando a Endung, ou seja, a terminação referente ao nosso personal pronomen. No caso do ich, eu teria a seguinte situação. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Falem comigo, liebe Leute. Ich fahre. Ich fahre. Lembrando que o nosso verbo fahren, né, tem o significado de dirigir, simplesmente, né? Ou também, tá, pessoal, de viajar. Fazendo a nossa conjugação normal aqui, lembrando, tá, liebe Leute, que o problema da nossa conjugação irregular sempre vai estar aqui, tá, no nosso du, er, sie, es, man. Pode acontecer também, como é o exemplo do nosso verbo sein, tá? Ich bin, né? Teve uma alteração no nosso ich, tá? Mas geralmente, tá? Para a grande maioria dos verbos, o nosso problema tá aqui. No nosso ich e no nosso plural, a conjugação permanece como de um regelmäßiges Verbo. Tá lá no vídeo para tu ir lá e conferir, beleza? Vamos fazer então primeiramente a nossa conjugação que permanece regular. Acrescenta ali o nosso EN ao nosso via, né? Ao nosso fa. Nós teríamos wir fahren, wir fahren. Olha no nosso ia, vocês. Acrescenta ali o nosso T. Ihr fahrt, ihr fahrt. E do nosso sie formal, sie PL, nós temos também sie fahren, sie fahren. Meine Lieben, o que a gente percebeu ali, tá? A nossa Stamm passou de A para fer, ou seja, ao invés de fa, virou fer. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Pegamos, então, a nossa Stamm, né, que foi mudada, tá? Que foi alterada por ser um verbo unregelmäßig e stark, e acrescentamos a terminação relativa ali do nosso du, que é em ST. Teremos, então, du fährst, du fährst. Falem comigo, liebe Leute, du fährst. Du fährst. E do nosso er, sie, es, man, er fährt. Er fährt. Sie fährt. Es fährt. Oder man fährt. Beleza? Liebe Leute, aqui então está a nossa conjugação do nosso verbo fahren. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns exemplos, né, do que a gente teria com o nosso verbo fahren aqui. Liebe Leute, vamos vir aqui para o ladinho. Olha só. Ich kann sagen, ich fahre nach Österreich. Ich fahre nach Österreich. Ou seja, eu viajo para a Áustria. Beleza? Tá ali então, pessoal, ali, por exemplo, a família, né? Viajando lá na Áustria, zum Beispiel. Poderia perguntar para uma pessoa, né, com o nosso du. Fährst du nach Berlin? Fährst du nach Berlin? Ou seja, você vai viajar para Berlim? Que mais que nós temos, liebe Leute? Agora com o nosso er, né, o nosso ele. Er fährt in Urlaub. Er fährt in Urlaub. Ou seja, ele viaja de férias. Olha o nosso sie feminino ali, ó. Sie fährt nach Italien. Sie fährt nach Italien. Liebe Leute, aqui está a nossa conjugação irregular. Percebam que agora no nosso Nummer 5, aqui, ó, com o nosso wir fahren, temos novamente a nossa conjugação regelmäßig, ou seja, regular. Wir fahren mit dem Auto, né? A gente está ali no nosso auto, né? Wir fahren mit dem Auto. Nós vamos de carro, nós vamos viajar de carro. Poderia dizer, wir fahren mit dem Bus também. Oder, wir fahren mit dem Fahrrad. Das ist auch ein Beispiel. Nummer 6 temos ali, fahrt ihr mit dem Bus. Fahrt ihr mit dem Bus. Ou seja, vocês vão viajar de ônibus. Tá? Lembrando, né, que o nosso verbo fahren é tanto dirigir quanto viajar. Nummer 7, fahren Sie in die Schweiz. Né? Fahren Sie in die Schweiz. Ou seja, você vai viajar para a Suíça, por exemplo. E por último, nós temos ali o nosso sie PL, né? O nosso sie plural. Sie fahren in die Berge. Liebe Leute, esse aqui seria o Beispiel dessa família, tá? Se estiverem lá nas montanhas, né? A gente está se referindo a eles, tá? A família ali, ó. Sie fahren in die Berge. Estão indo viajar para as montanhas. Beleza? Então aqui, pessoal, nós temos agora a nossa conjugação do nosso verbo fahren, tá? Lembrando, então, que nosso A aqui mudou para E, ou seja, acréscimo do nosso umlaut.
Meine Lieben, isso é a mesma coisa, tá? Acontece a mesma coisa com o nosso verbo laden, né? Que vai virar let, o nosso verbo halten, hält, e o nosso verbo schlafen, né? Que significa, então, schläft, schläft, ok? Entre outros verbos. Beleza, meus queridos? Vamos lá, então, agora para nosso próximo tipo de conjugação. Verbos que na sua forma do infinitivo tem AU em sua raiz, trocam esse AU por OI. OI, né? Que é o nosso EU. Na segunda pessoa do singular também e na terceira pessoa er, sie, es, man. Zum Beispiel das Verb laufen, ou seja, correr. Liebe Leute, percebam que aqui em cima tá a nossa Stamm, né? Das ist der Stamm. So, lauf. E ela vai se tornar no nosso du, er, sie, es, man, läuft. Läuft. Tá ali já a nossa conjugação, a gente vai fazer essa conjugação agora juntos. Liebe Leute, tá aqui então o nosso verbo laufen, correr, tá? Ou andar rápido de alguma maneira. Nós temos a nossa Stamm aqui, que é lauf. Para a gente fazer a conjugação do nosso verbo, eliminamos a Endung, a gente elimina a nossa terminação e utilizamos somente a nossa Stamm. Vamos colocar aqui então, né? Em todos os exemplos, tá? A gente tem aqui o nosso lauf, que é a nossa conjugação regular, que acontece no ich, wir, ihr, sie, pl. Beleza? O que acontecia, pessoal, que a gente viu ali anteriormente, então, qual que é a mudança, né, que a gente tem na nossa Stamm, aqui para o du e para o er, sie, es, man. Nós vamos ter, então, que esse AU virou OI. Percebam, liebe Leute, a diferença da pronúncia. Laufen, laufen. E aqui nós teremos du läufst. Du läufst. Ou seja, mudou de AU para OI. Ok? Mais uma vez aqui a nossa Stamm em läuft, né? E nós temos aqui para o nosso er, sie, es, man läuft. Ou seja, correr, andar rápido. Para o restante, né? Para o nosso ich, vai ficar normalzinho, pessoal. Olha ali, ó. Ich laufe, wir laufen, ihr lauft, E o nosso sie laufen. Sie laufen. Tá aqui então, né, nossos corredores ali, por exemplo, tá? A gente poderia dizer, né? Sie laufen, né? Eles estão correndo, beleza? Gucken wir mal ein paar Beispiele, liebe Leute. Olha só, ich laufe jeden Tag. Ou seja, eu corro todos os dias. Ich laufe jeden Tag. Eu corro todos os dias. Liebe Leute, um pequeno detalhe, tá? Como que vocês podem tirar maior proveito, tá, desse vídeo? A primeira coisa é vocês assistirem sempre até o final. Por quê? Se vocês não assistirem até o final, tem coisas que eu falo antes, tá? Que eu vou preparar vocês para uma outra explicação e vocês podem daí perceber, o Matheus falou tal coisa, tá? E não era a explicação final ainda, pessoal, tá? Tem coisas aqui que elas podem se alterar. Então sempre assiste o vídeo até o final para tu não perder nenhum detalhe. Beleza? Lembrando já, pessoal, dá mais uma vezinha, tá? Aquele teu like aqui, se inscreve aqui no canal. Não se esquece, porque é isso que me faz, tá? O que me motiva aqui a trazer esse conteúdo para vocês. Beleza? Então tá ali o nosso Beispiel Nummer 2 agora. Läufst du regelmäßig? Läufst du regelmäßig? Ou seja, você corre com frequência? O sentido aqui, né, pessoal, tá? De estar praticando esse esporte aqui, né, da corrida e tal. Beleza? Olha o nosso Nummer 3. Er läuft jedes Wochenende. Er läuft jedes Wochenende. Ou seja, ele caminha, né? Ele corre, então, né? Todo final de semana. Nummer 4, com o nosso sie feminino. Sie läuft zur Schule. Tá? Então, ela vai andando, né? Rapidinho, tá? Ela vai correndinho, né? Lá para a escola. Das ist ein anderes Beispiel. E aqui, mais uma vez, né? Nós temos, então, as nossas 3 conjugações, né? Que acabam sendo, então, irregulares. Also, unregelmäßig. Beleza? Nummer 5. Wir laufen durch den Wald. Pessoal, das ist dieses Beispiel hier. Tá? As pessoas estão correndo, então, na floresta. Wir laufen durch den Wald. Né? Ainda, né? Através aqui da floresta. Beleza? Estão atravessando, então, ela. Podemos perguntar para as pessoas, né? Lauft ihr oft? Lauft ihr oft? Vocês correm com frequência? Tá? Nummer 7. Laufen Sie gern? Tá? Se tiver um Beispiel, por exemplo, lá do Sprechen, né, do nosso A1, podemos perguntar para a pessoa, laufen Sie gern? Você gosta de correr? E por último, né, pessoal, nós temos aqui o nosso Sie PL. Sie laufen durch die Stadt. Sie laufen durch die Stadt. Ok, ou seja, eles estão correndo, né, pela cidade, beleza? Tem uma música, tá, pessoal, que é do Peter Fox, né? Peter Fox, Haus am See. Tá? Und was singt er? Né? O que ele canta? Tá? Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen.
Tá? Hier bin ich geboren und laufe durch die Straße. Ou seja, né, ele está ali andando, tá? Pode ser correndo também, tá, pessoal? Nosso verbo laufen, né, ele permite, então, aqui essa liberdade aqui um pouco maior, tá? Então tá ali, né? Quem quiser escutar, tá? Peter Fox, Haus am See. Musiquinha muito legal, me lembra muito da minha época lá da Deutschland, né? Da nossa querida Alemanha. Beleza? Liebe Leute, estamos quase chegando no final, tá? Então segura aí que a gente já tá quase terminando, falta apenas uma conjugação a mais, tá? Lembrando aqui, então, relacionado ao nosso verbo lauf, né? Que virou läuft. Isso aqui também, pessoal, é igual, tá? Para o nosso verbo saufen, por exemplo, tá? Saufen significa beber muito, né? Encher a cara, tá? Então, os alemães, né, têm um verbo especial para beber demais, né? Ou seja, o nosso verbo saufen vai mudar para säuft, né? Er säuft zu viel, né? Ele enche a cara demais. Beleza, liebe Leute? Vamos lá, então, agora para o nosso último exemplo, né? A nossa última situação em que nós temos, então, alterações aqui na nossa Stamm do verbo. Wir haben hier, né, verbos que na sua forma do infinitivo tem um O em sua raiz, trocam esse O para um Ö, ó, Ö, na segunda pessoa do singular, como sempre, né, que é o nosso du, e na terceira pessoa do singular, er, sie, es, man. Liebe Leute, wir haben hier als Beispiel, nós temos aqui como exemplo, o nosso verbo stoßen, tá? Significa bater, esbarrar, se deparar com alguém, tá? Também tem significado, né? Eu tô andando na rua, e encontrei uma pessoa, né? Ó, me deparei lá com tal pessoa, né? Me esbarrei nela, vamos dizer assim, tá? Me encontrei, já fazia tempo que a gente não se via. Das ist die Bedeutung vom Verb stoßen. Liebe Leute, prestem atenção que aqui, ó, o nosso stoß, né? Que seria a nossa Stamm, a nossa raiz do nosso verbo stoßen, ela passou então a ser stöß. Stöß, ok? Tá ali a nossa conjugação completa, tá? Lembrando, tá, meus queridos, que vocês podem, tá, baixar esse material aqui, tá? Fiquem à vontade, é para vocês utilizarem. Imprime lá, tá? Coloca aqui do ladinho, né, para vocês estudarem sempre. Analisem tudo com muito cuidado depois de assistir o vídeo. Ou imprimam, tá? E acompanhem, né, toda essa série de vídeos aqui em que a gente fala a respeito dos nossos verbos regelmäßige Verben e unregelmäßige Verben. Liebe Leute, gucken wir mal, was wir hier haben. So, das Verb stoßen. Topar com, esbarrar, hein, né, se deparar com. Manelib, vamos fazer primeiramente a nossa conjugação. Nós tínhamos ali então, né, que a nossa Stamm, a nossa raiz era stoß. E isso vai valer para toda a nossa conjugação que permanece regelmäßig, ou seja, regular, que é no ich, wir, ihr, sie, pl. Lembrando que aqui a gente vai ter uma pequena alteração, né, do nosso o que virou ö. Also, stöß, né? Stöß, stöß. So, das ist hier jetzt, ne? Jetzt haben wir alles. So, liebe Leute, jetzt konjugieren wir dieses Verb. So, wir haben jetzt, ne, das Verb, also da ist unser Stamm, tá ali a nossa raiz, então, ich stoße. Ich stoße. O nosso stöß, tá ali agora, né? O nosso stöß. Pessoal, vocês percebem que nós temos um SZ ali? Tá? A gente não tem necessidade, tá, pessoal, de acrescentar mais um S. Já vimos isso em outros exemplos, tá? Aquele S já está implícito ali. Então, nós vamos ter, né, do stößt. Isso vai ser a mesma coisa aqui para o nosso er, sie, es, man. Por quê? Porque a gente pegaria nosso Stamm aqui, né, stößt, e simplesmente acrescentaria esse nosso T. Portanto, as duas conjugações, tá, pessoal, elas são iguais. E é isso mesmo, tá? Já vimos outros exemplos ali anteriores. Depois, o que nós temos aqui, liebe Leute? O nosso stoßen. Stoßen. Lembrando, tá, pessoal, que não é stoßen. Stoßen. Mas sim, por causa do nosso SZ, ele indica que a minha vogal anterior ela é longa. Ou seja, a gente vai fazer um prolongamento desse som. Não vai ser stoßen, mas sim stoßen. Stoßen. Beleza? Olha ali, pessoal, o nosso ihr stoßt. E, por último, né, o nosso sie, pl, sie stoßen. Beleza, meine Lieben? Tá aqui então a nossa Konjugation, né? Dann gucken wir mal ein paar Sätze. So, liebe Leute, wir haben hier verschiedene Situationen, né? Temos situações diversas aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tem, por exemplo, ich stoße auf ihn. Ich stoße auf ihn. Ou seja, eu me esbarro nele, né? Ich stoße auf ihn. Ou seja, eu me esbarro ali nele. Posso ter exemplo do nosso Beispiel Nummer 2. Stößt du oft gegen die Wand? Ou seja, você se esbarra, né? Você bate, né, com frequência na parede,
tá? Tem gente que às vezes acontece, né, pessoal, tá? A gente, né, normalmente, né, acontece de vez em quando, tá? Mas a gente sabe, né, tem gente que sempre vive esbarrando nas coisas, tá? Seria, né, um exemplo, né, de uma pergunta. Stößt du oft gegen die Wand? Beispiel Nummer 3. Er stößt sich an der Schreibtischkante. Liebe Leute, was ist eine Schreibtischkante? Vocês conhecem a palavra Schreibtisch, né? Que seria a nossa escrivaninha, tá? E de Kante, né? Seria o canto. Aqui nesse exemplo aqui embaixo, nós temos o rapaz, né? Caminhando ali, e ele tá, er stößt sich an dem Sofa, zum Beispiel, né? Ele tá batendo, então, ali, né, o dedinho dele, né, no sofá. Aqui em cima, a nossa Schreibtischkante seria, então, né, no canto ali da nossa escrivaninha. Beleza? Gucken wir mal, Beispiel Nummer 4. Sie stößt sich mit dem Kopf gegen die Glastür. Pessoal, esse aqui seria um exemplo, tá? A pessoa, né, bateu com a cabeça naquelas janelas, né, naquelas portas de vidro, tá? Pode acontecer também, né, acidentes, tá? Sie stößt sich mit dem Kopf gegen die Glastür, ou seja, né, contra ali aquela janela, então aquela porta de vidro, beleza? Wir stoßen uns zu Boden, só a gente é levado então ao chão, né? A gente é batido, né? Vai ter esse impacto ali acontecendo, tá? Wir stoßen uns zu Boden, né? Que seria essa situação aqui dos lutadores ali de UFC, zum Beispiel, ok? Ihr stößt gegen die Wand zu oft, ou seja, vocês se batem, né? Se esbarram contra a parede com muita frequência. Tá aqui o nosso verbo stoßen. Beleza? Olha o nosso Nummer 7. Tá? Das ist ein Hinweis, né, für euch. So, stoßen Sie das Auto gegen die Mauer nicht. Né? Seria esse Beispiel aqui, né? Ou seja, né? Não bata, tá? Não bata, né? Não, como a gente tem ali, né? Topar com, né? Esbarrar em, né? Se deparar com, né? Pode até ser mais no mesmo sentido, né? Bater em alguma coisa. Tá? Ou seja, né, não bata, então, com o seu carro. Stoßen Sie das Auto gegen die Mauer nicht. Né? Não bata com o seu carro, então, ali no muro. Beleza, liebe Leute? Um exemplo, né, que a gente tem, tá? Muito frequente agora também por causa da pandemia. Sie stoßen die Ellbogen. Liebe Leute, Ellbogen, tá? Seria o nosso cotovelo, tá? Uma forma de cumprimento, né, que se tornou agora comum, então, com a nossa pandemia. Sie stoßen die Ellbogen. Ou seja, né, eles tocam, então, né, eles esbarram ali, né, batem, então, os cotovelos. Oder, sie stoßen die Fäuste. Pessoal, eine Faust, tá? Seria o teu punho, né, o teu punho aqui fechado. Also, sie stoßen, né, die Fäuste. Ou seja, né, eles estão dando, né, a nossa forma de cumprimento nova, né, que a gente criou aí agora, tá, durante a pandemia. Beleza? Liebe Leute, então tá aqui, tá? Alguns Beispiele, né, com o nosso verbo stoßen, tá? Ele acaba aparecendo, né, em alguns momentos aí do nosso A1, A2, né, B1 também e assim por diante. Beleza? Esse grupo, né, também então, tá? Nós temos aqui alguns verbos derivados, né, do nosso próprio stoßen, que seriam, né, o nosso anstoßen, por exemplo, brindar, tá, pessoal? Das ist anstoßen, stößt an, seria brindar, então, né, os copos, oder verstößen, né, que seria daí mais tu infringir alguma regra, beleza? Liebe Leute, se vocês gostaram, tá, desse conteúdo, tá, não se esquece, vai lá, me segue nas redes sociais, Alemão com Matheus Schaff lá no Instagram, vai lá no Facebook, deixa o teu like aqui, tá, em todos os vídeos que vocês forem assistir, se inscreve também no canal, beleza? Um último detalhe, pessoal, se vocês querem, tá, passar de forma definitiva na prova do A1 do Goethe, tá, não se esqueça, tá, que nós temos lá o nosso Pocket Curso, né, o nosso mini curso, então, passe na prova do A1 do Goethe, que está disponível aqui através desse link que eu coloco para vocês aqui na descrição. Beleza, meus queridos? Fico muito feliz em estar de volta, espero ver muitos de vocês por aqui, tá? Deixem suas dúvidas aqui nos comentários, tá? Fiquem à vontade para deixar aqui a tua mensagem, tá? Gosto muito de ler o que vocês me escrevem aqui. Nos vemos numa próxima aula e eu deixo aqui o meu grande abraço para vocês, tá? Herzlich willkommen, liebe Leute, wir sind endlich zurück. Grande abraço a vocês, macht's gut, meine Lieben. Tschüss!